Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se fraco me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Isso é rendição. Aleluia. Te dei meus fracassos, minhas vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Muito depende de você crer. E o que Jesus tem para você, e o que Jesus diz a teu respeito, o que Jesus fez por você, mostra que você é precioso, que você é preciosa. Passe a crer de uma forma ativa. Passe a crer de uma forma que a tua fé te projete para viver aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Deus é maravilhoso, queridos, e Ele tem feito maravilhas em nosso favor.
Quero fazer uma leitura bíblica para a nossa meditação nesta noite. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, aliás, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Sejam muito bem-vindos, Viviane Oliveira, pastor Maxwell, a Roseli, sejam bem-vindos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, um texto bastante conhecido de todos nós, uma parábola contada pelo Senhor Jesus, que fala do filho pródigo. Diz assim o texto bíblico: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Trazei também o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, diante da Tua santa e bendita palavra, e queremos ouvir o Senhor falando conosco nesta noite. Ó Pai querido, que a Tua palavra venha cair em terreno fértil, que o Teu nome acima de tudo seja glorificado, que a bênção do Senhor seja mais uma vez liberada sobre nós, que o Senhor fale poderosamente com cada vida, com cada coração. Ó Deus, que haja transformação, que haja mudança, que haja conversão, que haja cura, que haja restauração, que haja um mover do Senhor, ó Deus, em cada lar, em cada família, e que o nome do Senhor, acima de tudo, seja glorificado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Queridos, o tema para nossa meditação nesta noite é uma nova chance. Uma nova chance. Jesus pregava para as multidões usando parábolas, ilustrações, histórias que tinham um poder ilustrativo e didático muito grande. Essas eram as parábolas. E uma delas, talvez uma das mais conhecidas, seja esta em que lemos a parábola do filho pródigo.
Filho pródigo representa nada mais, nada menos do que a própria humanidade. Representa o ser humano. O pai representa a pessoa do próprio Deus. E como vimos no decorrer da leitura, no discorrer, dessa história, o relacionamento entre Deus e os homens. Os homens, quando foram criados por Deus, a humanidade, quando foi criada por Deus, foi criada em plena comunhão com o Senhor. Havia total liberdade, havia comunicação direta entre o homem e Deus. Entrou o pecado na humanidade, que distanciou o homem do Senhor. E aí veio Jesus Cristo para construir novamente uma ponte e ligar o homem a Deus novamente, E por intermédio disso, então, concede ao homem uma nova chance. Então o que acontece? Vimos que este jovem, chamado de filho pródigo, ele tomou uma série de decisões. E essas decisões trouxeram consequências, geraram consequências. E quando olhamos para a vida, percebemos que a vida é cheia de decisões. E dessas decisões dependem a construção do nosso futuro. Se vai ser um futuro promissor, se vai ser um futuro mediano, ou se vai ser até mesmo um futuro ruim. Existem algumas questões, é claro, que fogem do nosso controle, que estão acima de nós, não é? Existem os acidentes de percurso, existem as situações inesperadas que nós temos que lidar com elas, e elas nos forçam a tomar também outras decisões de maneira assim rápida, e precisa ser tomado para que se resolva de alguma forma. Mas enfim, a vida é construída a partir das decisões que nós tomamos. Existem decisões que são simples. Todos os dias nós temos, por exemplo, que decidir sair da cama quando acorda, escovar os dentes após as refeições. Nós temos que decidir que roupa vamos vestir, o que vamos fazer com o tempo livre. Temos que decidir com quem vamos conversar, para quem vamos mandar mensagem, enfim. Existem uma série de decisões que são simples. Existem outras decisões que são mais complexas. Por exemplo, nós vamos crescendo, chega uma idade que é preciso decidir que profissão queremos ter. E aí vamos escolher o caminho de estudos que vamos trilhar. Vamos ter que, de repente, tomar a decisão de estar perto dos pais ou ir morar longe para estudar. Enfim, teremos que pensar e decidir a respeito de montar um negócio ou não, continuar no trabalho que estamos ou não. Existem outras decisões que não são assim tão simples de se tomar. Mas a bem verdade é que a vida é cheia de decisões. Às vezes acertamos, outras vezes erramos. E quando erramos, temos que sofrer as consequências. Temos que enfrentar, melhor dizendo. Temos que enfrentar as consequências. Porque a partir das nossas escolhas, nós veremos as coisas acontecendo para o bem ou para o mal. Se erramos nas decisões que tomamos, isso vai gerar consequências, E por que erramos muitas vezes nas decisões que tomamos? Erramos, por exemplo, por falta de experiência, por imaturidade. Muitas vezes cometemos erros porque estamos enfrentando uma situação nova, achamos que sabemos, mas não sabemos.
Pensamos que temos o controle, o domínio da situação, mas não temos. Então, costumamos errar, muitas vezes, por falta de experiência. Outras vezes, nós erramos porque quando precisamos tomar conselho, ouvir outras pessoas que de repente já passaram por aquele caminho que nós estamos iniciando, outras pessoas que já experimentaram o que estamos vivendo agora, sabem melhor como lidar com as situações que estão à nossa frente, mas nós nos isolamos. Nós preferimos seguir os nossos próprios conceitos, os nossos próprios valores. Preferimos seguir a nossa cabeça, o nosso achômetro. O isolamento, não estou falando aqui do isolamento social, ok? Estou falando de quando a pessoa se aparta das outras, nas ideias, no convívio, no relacionamento, quando a pessoa não quer ouvir os outros. Esse tipo de isolamento é perigoso. Nós costumamos tomar decisões erradas, porque quando estamos isolados, de repente nós não conseguimos ver um perigo que outros estão vendo, e por nos amarem, por gostarem de nós e querer o nosso bem, outros podem nos alertar, mas porque estamos isolados, então ficamos distantes, e não tem como ninguém nos alertar, e costumamos tomar decisões erradas quando nós nos isolamos. Um outro motivo que nos leva a tomar decisões erradas é a insensatez, é a falta de sabedoria, a falta de prudência, a falta de cuidado, a falta de analisar as situações, a falta de planejamento, a falta de fazer ali os cálculos, de pensar e repensar para ver se é a melhor opção, se é o melhor caminho. Quando nós agimos de maneira insensata, nós costumamos cometer erros também, tomar decisões erradas. Um outro motivo que nos leva a errar é a teimosia. Muitos erram porque são teimosos, insistem em cometer o erro. Cometem uma vez, outra vez e outra vez. Existe diferença, é claro, entre a teimosia e a persistência. Mas muitas vezes, muitos erros são cometidos por teimosia. Por teimosia. Quantas crianças, que são mais difíceis de serem disciplinadas, de serem educadas, porque são chamadas de teimosas, porque são consideradas crianças teimosas. Então nós não podemos ser teimosos. Precisamos identificar aquelas situações que é necessário aplicar a persistência, que é diferente da teimosia, ok? Outras vezes erramos por falta de disciplina, porque somos indisciplinados. E como cometemos erros? Por falta de disciplina. Uma vida disciplinada, uma vida que tem limites, que tem regras, é uma vida que tem mais possibilidade de alcançar objetivos estabelecidos. Não estou dizendo aqui de robotizar as coisas, de automatizar a vida. Estou dizendo que é necessário estabelecer limites, é necessário ter leis, regras, princípios. É necessário ter disciplina. A falta de disciplina nos leva a cometer muitos e muitos erros. Tudo isso que eu citei aqui, nós podemos identificar na pessoa do filho pródigo. O filho pródigo era inexperiente, o filho pródigo resolveu se isolar, saindo da casa do seu pai. O filho pródigo agiu de maneira insensata, não planejando, não tendo sabedoria, não investindo da maneira correta toda
herança que ele havia recebido do seu pai, desperdiçou tudo de qualquer maneira, então ele era insensato. O filho pródigo era teimoso, porque embora ele tenha começado a descer uma ladeira, e continuou descendo, e foi descendo, até que ele acabou lá, tendo que cuidar de porcos. O que era uma grande humilhação para um judeu. Nós precisamos considerar isso aqui. Jesus está contando esta parábola para um público judeu. E para o povo judeu era extremamente humilhante cuidar de porcos. O povo judeu não aceitava isso. Então o fim daquele jovem, devido à sua inexperiência, ao seu isolamento, à sua insensatez, à sua teimosia e à sua indisciplina, foi cuidar de porcos. Ou seja, ele viveu uma vida de muita humilhação, né? Terminou ali passando por uma humilhação terrível. Então, queridos, tudo isso nós percebemos na pessoa deste jovem, do filho pródigo, que tinha tudo na casa do seu pai, mas preferiu pegar os seus bens, a parte que lhe cabia, e ir viver a sua vida longe de tudo, de todos, de qualquer maneira, achando, quem sabe, que aquele dinheiro nunca ia acabar, né? Deixa eu dar as boas-vindas aqui também para Tainara Cordeiro Cabral, lá de Curitiba, né? Está participando aí pela primeira vez da nossa live. Deus abençoe tua vida, Tainara. Seja bem-vinda, né? Permaneça aí conosco, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. A Patrícia, a Érica está me lembrando aqui da Patrícia, né, que cumprimentou os irmãos aí. O comentário dela ficou lá para cima. Nossa irmã Patrícia Toaldo, seu esposo Anderson, né, o Felipe, a Natália e também o Abner. Deus abençoe vocês grandemente, família muito abençoada do Senhor Jesus, né? Vamos lá então, queridos. Vamos analisar algumas consequências das escolhas erradas que estes jovens, ou melhor dizendo, que este jovem teve que enfrentar, sofreu na sua vida. Ele fez escolhas erradas e vieram as consequências. A primeira consequência que nós identificamos nesse texto é o prejuízo. O filho pródigo começou a sofrer grande prejuízo. Verso 13 e verso 14 diz: não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Queridos, olha o que aconteceu com esse jovem. No lugar da produtividade, no lugar da estrutura, no lugar da base, surgiu então o prejuízo. Ele foi gastando tudo de forma irresponsável, quem sabe pensando que aquela fortuna nunca ia acabar. Assim vivem muitas pessoas nos dias de hoje, vivendo de qualquer maneira, achando que a saúde não vai acabar nunca, achando que o dinheiro que possuem não vai acabar, outros achando que a vitalidade não vai acabar, outros achando que o tempo não vai passar. Enfim, muitos vivem hoje de qualquer maneira e não estão percebendo que estão sofrendo um grande prejuízo, porque existem coisas que não se recuperam mais. Não estou falando aqui da questão financeira. Jesus contou esta parábola envolvendo a questão financeira, porém o X da questão não se envolve, não se resume, melhor dizendo, a finanças, mas a tudo na vida. Existem preciosidades que nós temos conosco
que, se perdermos, não se recuperam mais. Então, quando vivemos de qualquer maneira, quando fazemos escolhas erradas, nós sofremos prejuízo. Deus não quer que nós vivamos tendo prejuízo. Deus quer que nós sejamos produtivos. E aí cabe a você que está acompanhando essa palavra nessa noite, analisar a tua vida. Você tem sido produtivo ou você olha para a tua vida e não consegue enxergar produtividade? Consegue enxergar apenas prejuízo. Está percebendo que está perdendo muitas coisas. Está perdendo oportunidades. Está perdendo tempo. Está perdendo bens. Está perdendo, sei lá, algumas coisas que são importantes. Está perdendo vitalidade, saúde, enfim. Será que você tem sido uma pessoa produtiva ou uma pessoa que está sofrendo prejuízo? A segunda consequência que nós percebemos aqui na vida do filho pródigo é a questão da humilhação, que eu falei ainda há pouco. Para um judeu, cuidar de porcos era algo humilhante, era motivo de grande humilhação. Quantas pessoas nos dias de hoje têm sofrido humilhações por causa das suas escolhas erradas? Quantas pessoas têm que passar por situações extremamente humilhantes, porque não tiveram sabedoria na hora de decidir fazer isso ou fazer aquilo, trilhar este caminho ou trilhar aquele caminho. Humilhação. Quem é que gosta de ser humilhado? Quem é que gosta de passar vergonha? Muitas vezes temos que enfrentar a humilhação, passar por situações humilhantes por causa das escolhas erradas que fazemos. A terceira consequência que nós identificamos aqui no versículo 16 é o desprezo. Diz o texto que ele chegou a ter vontade de comer a comida dos porcos. Por quê? Porque ele tinha fome e ninguém lhe dava nada. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo: ninguém lhe dava nada. A palavra do Senhor está dizendo que ele passou fome e ele queria comer a comida dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. Eu tenho certeza que enquanto aquele jovem ainda tinha os seus bens, enquanto ele ainda tinha dinheiro, ele estava cercado de pessoas, supostos, entre aspas, amigos, pessoas que de repente demonstravam carinho, apreço, consideração, pessoas que queriam cuidar dele, que queriam estar perto dele. Mas por quê? Porque ele tinha dinheiro. Agora ele não tinha mais bens, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais condição nenhuma, estava cuidando de porcos, estava sofrendo na pele o desprezo, como consequência das escolhas erradas que ele fez. Você já passou por algo do tipo? Já foi desprezado em algum momento? Já foi deixado de lado porque tomou uma decisão errada, porque fez algo que não deveria fazer, porque escolheu fazer alguma coisa e depois percebeu que errou? Quem sabe você sente na pele ainda o desprezo de muitos, ou de alguns, ou de pelo menos pessoas que são importantes para você. Deus pode mudar a tua história. O desprezo, ele pode estar ligado a escolhas erradas, mas é possível melhorar, é possível ter uma nova chance, é possível ter a história mudada, a história transformada, é possível começar a experimentar algo novo da parte de Deus. Se você abrir o teu coração, você vai perceber que Deus vai entrar, vai fazer nele morada e vai mudar a tua história. Você não será nunca mais desprezado
pode ser de repente desprezado por um homem ou por um outro ser humano, mas não será desprezado jamais pelo próprio Deus, porque você será chamado filho de Deus. A quarta consequência que identificamos na vida do filho pródigo é o sentimento de culpa. E como é difícil lidar com o sentimento de culpa, né? Hoje eu ouvi alguém dizendo que o melhor travesseiro é a consciência limpa, a consciência tranquila. Este é o melhor travesseiro. Agora, quando a pessoa tem aquele sentimento de culpa, isso o atormenta, esse sentimento atormenta a pessoa, tira a paz, tira a tranquilidade, gera preocupação, gera ansiedade, leva a pessoa a outros erros, porque de repente a pessoa não sabe lidar com aquele sentimento e ela vai tentar fazer alguma coisa para compensar de outra forma, e aí comete outros erros, e aí entra num caminho que é uma ladeira abaixo, vai cometendo outro erro na tentativa de corrigir o erro anterior, e assim vai, e assim vai, e assim vai. É como a história, ou é como fazem alguns de repente, que acabam entrando em dívida, acabam entrando em dívida, não conseguem arcar com aquele compromisso assumido, e o compromisso se tornou uma dívida, e aí a pessoa vai lá no banco e faz um empréstimo para pagar aquela dívida, e aí ela se complica para pagar aquele empréstimo, e ela vai e faz outro empréstimo para pagar o empréstimo, e assim vai, fazendo uma dívida para quitar a outra. A situação vai se avolumando, vai virando uma bola de neve, e de repente a pessoa está toda enrolada. Por quê? Porque fez uma escolha errada, tentando resolver um problema, provocando outro, tentando, como diz o ditado popular, cobrir um santo, mas descobrindo outro, né? Não é assim que se resolvem as coisas. Lidar com o sentimento de culpa é muito complicado, é muito difícil. É preciso saber lidar com isso. Então, nós vemos aqui, na vida do filho pródigo, que as consequências das escolhas erradas que ele fez foram muitas, e foram consequências sérias. Porém, chega um momento crucial da história desse jovem, um momento crucial. Eu quero pegar o gancho aqui do comentário do nosso irmão Humberto. Deus está disposto a nos dar uma nova história, O tema da nossa ministração hoje é uma nova chance. O importante é sabermos que Deus está disposto a nos dar uma nova chance. Deus tem uma palavra de vitória a ser liberada sobre as nossas vidas, e essa palavra ela pode vir sobre nós num momento crucial. E aí a nossa história ela é mudada. Percebemos e recebemos da parte de Deus uma nova chance. E chega um momento aqui da parábola em que aquele jovem, ele cai em si. O versículo 17 diz que ele caiu em si. Diz que ele percebeu que situação que ele chegou. E ele começa a se lembrar da casa do pai. Ele começa a pensar na casa do pai, na estrutura que havia na casa do pai. Como os empregados eram tratados na casa do pai. Ele começa a se lembrar quão bom era o seu pai. Como era bom estar ali naquele lugar, na casa do seu pai. E ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. É quando ele começa a buscar soluções,
É um momento da nossa vida, meus queridos, que nós precisamos começar a buscar soluções. E se nós queremos receber da parte de Deus uma nova chance, precisamos nos dispor a buscar soluções. Você precisa parar de ficar tentando tapar o sol com a peneira, viu? Deus está falando com você nessa noite. Você precisa parar de ficar cometendo outro erro para tentar consertar um erro anterior. Não é assim que as coisas funcionam. Deus está dizendo para você nesta noite que Ele quer te dar uma nova chance. Deus está dizendo para você nesta noite que Ele quer mudar a tua história. Queridos, nós, a humanidade, precisamos nos atentar para o que Deus está dizendo a nós neste tempo. Deus está falando conosco. A pandemia é uma realidade, está aí, os números estão crescendo, né? Muitos estão sofrendo por causa dessa pandemia, mas é necessário, meus queridos, que nós nos atentemos para aquilo que Deus está nos dizendo. Quem sabe nós, humanidade, somos este filho pródigo de fato, e Deus está querendo nos dar uma nova chance. Eu tenho conversado com algumas pessoas aí, né? E essas pessoas têm dito também, se a humanidade não tomar jeito agora, pode vir o fim dos tempos. Né? Se as pessoas não se dobrarem diante de Deus agora, não se dobram mais. Se as pessoas não se voltarem para Deus agora, não vão se voltar mais. Então, queridos, nós precisamos nos conscientizar. Precisamos nos conscientizar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Quem sabe você que já conheceu a casa do Pai, você que já conheceu a palavra de Deus, e por uma situação ou outra decidiu se distanciar, decidiu se afastar dos caminhos do Senhor, a palavra de Deus está te dizendo nesta noite, você precisa buscar uma solução, você precisa se conscientizar da sua situação. Aquele jovem caiu em si e disse a si mesmo: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Quem sabe você está vivendo aí nesse mundão com fome. Quem sabe você está vivendo distante de Deus com fome, mas na casa do Pai tem pão com fartura. Você precisa se conscientizar de que é necessário mudar de atitude. É necessário tomar uma atitude. Aquele jovem, ele cai em si, ele se conscientiza e aí ele toma uma atitude. Porque também não adianta a gente ficar só lamentando. Não adianta a gente ficar só choramingando, só reclamando. Ah, não, rapaz, a coisa tá ruim mesmo. Tá ruim, fica ali, tá ruim. E não sai do tá ruim. Então vamos fazer alguma coisa para melhorar. Tá ruim, não tá legal do jeito que tá. Mas vamos buscar uma solução, vamos buscar uma saída, vamos fazer alguma coisa. Aquele jovem se conscientizou: a minha situação está ruim, eu estou pior do que os trabalhadores da casa do meu pai. Os trabalhadores na casa do meu pai estão bem, eu estou numa situação ruim, estou morrendo de fome, eu tenho que tomar uma atitude. Se a situação não está boa para você, meu querido, se a situação não está boa para você, minha querida, tome uma atitude. Tome uma atitude. Se você já se conscientizou de que a coisa não está boa, tome uma atitude. E a atitude que aquele jovem tomou foi levantar-se, tomar o caminho de volta, e ele estava disposto a chegar diante do Pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí ele vai, se apresenta diante do Pai,
e ele confessa os seus pecados, ele confessa os seus erros. Quando nós tomamos essa atitude de retorno à casa do Pai, quando tomamos essa atitude de voltar para a presença de Deus, é preciso confessar, é preciso se humilhar diante do Senhor, porque o mundo nos humilha. Agora, quando nós voltamos para a presença de Deus, Deus está disposto a não nos humilhar, mas nós precisamos ter a disposição de nos humilhar diante de Deus, porque quem errou foi a gente mesmo. Quem errou nessa situação, dessa parábola, não foi o pai, foi o jovem. Querido, eu não sei o que aconteceu com você, mas quem errou não foi Deus. Deus não comete erros, Deus não comete falhas, nele não há erro algum e não há nenhuma sombra de variação. Quem errou foi você, é você que precisa assumir o seu erro, a sua falha, se apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu errei. É você que precisa confessar, é você que precisa se humilhar, é você que precisa mudar de atitude, é você que precisa permitir que haja uma renovação na sua mente e abandonar o seu pecado, abandonar o seu erro. É você, é o ser humano que precisa fazer isso. E aí aquele jovem então se apresenta diante do Pai, assume o seu erro, confessa, e aí vem a grande surpresa, porque aquele jovem estava preparado psicologicamente, estava com a mente já condicionada a ser tratado como um trabalhador, porque ele sabia que ele não merecia ser tratado mais como filho, ele sabia que no máximo ele merecia ser tratado como um trabalhador. Mas aí vem a grande surpresa, o pai o abraça, o pai o beija, o pai manda trazer uma roupa nova para ele, o pai manda colocar sandálias nos seus pés, o pai manda colocar um anel no seu dedo. Diz aqui a palavra que era um anel de autoridade. O pai manda matar um bezerro gordo, um novilho cevado. O pai diz que é dia de festa. O pai manda preparar um banquete. O pai manda fazer uma grande festa, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele filho errou por causa das escolhas que fez, errou por inexperiência, errou ao se isolar, errou por teimosia, por insensatez, errou por indisciplina, mas agora ele estava retornando para a casa do pai, e o pai estava ali de braços abertos para recebê-lo. Eu quero que você saiba disso, Deus está de braços abertos para te receber. Deus está de braços abertos para te receber. Deus é um Deus gracioso e Ele está disposto a manifestar a graça dEle na tua vida. Quem sabe você está percebendo que quem errou foi você e você não se considera merecedor. Não, é isso mesmo, você não é merecedor. Assim como eu não sou merecedor, assim como nenhum de nós é merecedor. Porém, nós precisamos permitir que a graça do Senhor se manifeste em nós. E a graça do Senhor, como eu preguei aqui na live de domingo, ela é maravilhosa. A graça do Senhor é maravilhosa. Nós não merecemos, mas o Senhor nos trata novamente como filhos. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor está disposto a nos restaurar na condição de filhos. E por isso nós podemos dizer que Ele está sempre disposto a nos dar uma nova chance. Agora, se recebemos uma nova chance da parte de Deus, por que vamos querer sair aí pelo mundão afora novamente? Se o melhor lugar para se estar é na casa do Pai, é na presença de Deus, é desfrutando da estrutura que o Pai nos dá,
Por que vamos querer trilhar a vida aí fora, distante de Deus? Por que vamos querer viver como as pessoas do mundo vivem? Por que vamos querer viver como os ímpios vivem? Por que vamos querer voltar a viver da maneira antiga? Não, queridos, nós precisamos valorizar realmente a casa do Pai, porque não há lugar melhor para se estar do que na casa do Pai. Na casa do Pai tem toda a estrutura que nós precisamos. Na casa do Pai tem tudo que nós precisamos para viver bem, para desfrutar de uma eternidade de glória, de bênção e de vitória. Eu quero encerrar essa meditação nessa noite, contando uma ilustração para vocês. Talvez muitos já conheçam essa ilustração, mas ouça com atenção. Havia um fazendeiro muito rico. E esse fazendeiro, ele tinha um único filho. E esse filho, ele não valorizava muito bem aquilo que o seu pai lhe dava. Mas era muita riqueza. E esse filho, então, ele desfrutava daquilo tudo, mas não dava muito valor. Ele era semelhante a esse jovem aqui, o filho pródigo. Gastava sem pensar, vivia à base de festas, cercado de amigos interesseiros, sanguessugas, desperdiçando dinheiro com baladas, com noitadas, com festas, com bebidas. E esse fazendeiro, então, que era muito rico, ficou doente. E ele chamou o seu filho um certo dia. E ele começou a instruir o seu filho, mas o seu filho não queria ouvir a sua instrução. Seu filho não dava ouvidos ao seu ensinamento. Diante disso, então, aquele fazendeiro toma uma decisão. Ele constrói um celeiro. E da varanda da casa que eles moravam, dava para ver o celeiro. E ele construiu o celeiro, e depois que o celeiro ficou pronto, ele chama o seu filho, e num diálogo ali, os dois sentados na varanda, olhando para o celeiro, ele diz para o seu filho: olha, eu estou doente, e em breve eu vou morrer. E quando eu morrer, você vai ficar com tudo isso aqui. Está vendo? Tudo isso aqui é seu. Você é meu único herdeiro. Porém, você nunca me deu ouvidos. Você, meu filho, nunca me deu ouvidos. Então, o que acontece, meu filho? Você não valoriza essa estrutura. Quando eu morrer, você vai se perder. Você vai gastar todos esses bens aqui com as festas que você faz, com mulheres, com os seus supostos amigos. Você vai entrar em dívida e você vai contrair dívidas e dívidas na tentativa de resolver a situação. Mas aí os juros vão se avolumar, os credores serão implacáveis, você vai perder toda essa estrutura aqui que eu construí para você. Imagine, pai, isso nunca vai acontecer. O senhor tem dinheiro que não acaba mais. Vai acontecer, meu filho. Eu sei que vai, mas eu quero que você me atenda um só pedido. Boa parte da minha vida eu fiz pedidos a você, e você não me deu ouvidos. Eu dei orientações a você, e você não me deu ouvidos. Então eu quero que você me ouça apenas esta única vez, e eu quero que você faça essa promessa. Prometa-me que você vai fazer exatamente como eu te pedir. E o filho então, tendo em vista ali que o pai estava prestes a morrer, faz a promessa. Meu pai vai morrer mesmo, deixa eu prometer logo, assim ele não fica me incomodando, né? Fez a promessa a seu pai, e aí o seu pai diz a ele: então, filho, você fez a promessa, você vai fazer exatamente o que eu te pedi. Quando eu morrer e todas essas coisas acontecerem, está vendo aquele celeiro lá? Sim, pai, estou vendo. Então, dentro daquele celeiro tem uma forca. No dia que tudo isso acontecer, no dia que você se der conta
das palavras que eu estou dizendo hoje, você vai caminhar até aquele celeiro. Lá dentro dele tem uma forca. Você vai colocar a corda no seu pescoço e você vai se enforcar. Que isso, pai? Imagine, eu não vou fazer um negócio desse. Prometa-me, você vai fazer. No dia que isso acontecer, você vai se enforcar. E o filho então prometeu, fez a promessa, firmou aquele compromisso. O pai morreu, o tempo se passou, e assim como o pai havia previsto, aconteceu. O filho foi gastando os seus bens, desperdiçando dinheiro, fazendo festas e mais festas, e esbanjando mesmo, né? Ostentando, festas aqui, ali, lá, um mundaréu de gente, comendo, bebendo, né? É aquela coisa, e uma festa atrás da outra, após a outra, e daquele jeito. E aí aconteceu justamente o que o pai tinha dito. As dívidas começaram a se avolumar, os credores cada vez mais implacáveis, e a dívida crescendo, a dívida crescendo, a dívida crescendo, e chega um momento que aquele jovem, ele perde tudo. Ele está a ponto de ficar até onde morar. E ele se lembra então, sentado naquela mesma varanda da conversa que ele teve com seu pai. A última conversa que ele teve com seu pai. E ele começa a dizer a si mesmo: puxa vida, meu pai me alertou, do jeito que o meu pai falou, aconteceu. E ele começa a caminhar em direção ao celeiro, se lembrando exatamente das palavras do seu pai. Ele abre o celeiro, ele vê a forca, e ele vai se lamentando, e choramingando, e chorando. Mas ele diz: eu nunca cumpri uma promessa que eu fiz ao meu pai, eu nunca atendi a um pedido do meu pai. Ele tinha razão, então eu vou atender a promessa. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz a ele no dia da sua morte. E ele sobe aquelas escadas daquele celeiro, e ele, lembrando-se de tudo que seu pai tinha dito, e muito triste, muito angustiado, ele vê a corda, ele pega a corda, ajusta o nó no pescoço, olha para um lado, olha para o outro, respira bem fundo. Ele diz a si mesmo: para mim não tem mais jeito, resta só cumprir a promessa que eu fiz a meu pai. Se eu tivesse uma nova chance. Quando ele exclama isso, ele pula. Quando ele pula, ele sente a corda apertar o seu pescoço. Por um momento ele fica sufocado e sem ar. E de repente, a corda arrebenta e ele cai no chão. E quando ele cai, começam a cair sobre ele dinheiro, títulos, pedras preciosas, muitas riquezas, diamantes, ouro, começa a cair sobre ele. E depois que tudo isso cai, lentamente vem pairando no ar um papelzinho com alguma coisa escrita. Quando aquele papel termina de chegar ao chão, ele pega aquele papelzinho e ele encontra ali a última mensagem do seu pai. E o seu pai lhe diz: filho, esta é a sua nova chance, do seu velho pai que tanto te ama. Queridos, nós precisamos receber uma nova chance. E é importante sabermos que Deus está disposto a nos dar uma nova chance. Eu tive uma nova chance na minha vida. Por um certo tempo eu fiquei distanciado dos caminhos do Senhor, vivendo a vida como eu queria. Mas o Senhor trabalhou no meu coração. Eu tomei o caminho de volta e o Senhor me deu uma nova chance. E hoje estou aqui para dizer a você que Deus, Ele quer também
te dar uma nova chance. Ele pode te dar uma nova chance. Se você reconhecer que precisa dessa nova chance, se você confiar que Deus é poderoso para te livrar, para restaurar a tua vida, para mudar a tua história, Ele vai dizer a você que esta é a sua nova chance. Ele te dá uma nova chance. Entende isso? Receba esta palavra no teu coração e aproveite a nova chance que o Senhor está te dando. Amém? Nós vamos ouvir mais uma canção neste momento e logo após nós vamos realizar o clamor. Enquanto a pastora Érica louva ao Senhor com mais esta canção, coloque aí nos comentários o teu pedido. Daqui a pouquinho estaremos clamando ao Senhor juntos, apresentando ao Senhor as nossas causas. E Deus é poderoso para realizar grandes milagres nesta noite. Pastora Érica. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Deus é maravilhoso. Que tal aproveitar a nova chance que Deus está te dando? Que você se coloque na presença dEle. E abra o teu coração. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a teu nome, Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
nome do Senhor.